Oi, gente, essa aqui é a parte 2 do vídeo que a gente está falando da nossa experiência em Nova York, no American Academy of Ballet. E agora a gente vai falar realmente como é que foi chegar lá e fazer o curso. Especificamente a gente vai tratar nesse vídeo só do curso em si, tá? Então o American, ele fica, na verdade agora ele está em 2 universidades até, mas na época que a gente foi em 2013, ele acontecia na Purchase College, que é uma universidade que fica no White Plains, que fica a 40 minutos de Manhattan. E é uma universidade que na época o pessoal estava de férias, então a gente pegou a época de férias dos universitários, e toda a housing, toda a parte de alimentação era feita na universidade. Tem então, até aqui um folhetinho da universidade, né? A gente vai botar umas fotos também, mas só para vocês verem, isso aqui era a biblioteca lá da... É muito diferente da universidade daqui, né? É. Nossa, é uma cidade, é lindo, lindo. Eu vou botar, eu tenho até vídeo da gente andando. É assim, o prédio da dança, porque lá tem um curso de bacharelado em dança. O prédio da dança é um negócio assim espetacular. Então, é uma estrutura, eles moram lá, né, os universitários, e você tem a opção de ser, eles falam de student, né, que é para quem não pega o house e pode, geralmente quem mora lá perto, às vezes os pais vão também. Ou vai pra hotel. Vai pra hotel, mas eu acho que é a experiência de você estar numa universidade americana. Então, como a Ludmilla falou, a gente pegou tudo. Então a gente pagou o housing, que era para ficar na universidade, a comida, a alimentação, né, e o curso durante 3 semanas. 3 semanas. E é importante falar a questão do pagamento, né? Como é que foi feito o pagamento? Na época a gente fez em TED, então a gente dividiu acho que em 3 vezes, 3 TEDs, e você paga, na verdade, a cotação do dia. Então é legal você sempre ficar olhando a variação do dólar, o dia que tiver mais barato eu acho você que pagar. Tava quantas 3 semanas? Tava 3.300. 3.300 cada uma. Na época o dólar tava muito em conta, tava 2,19, a gente chegou a pegar até 2,14. Então valia a pena, ainda tava, se você fosse dividir, né? E também eles são muito flexíveis, que eu lembro que teve uma vez que eu acho que ia passar o prazo, por questão realmente de conversão, não ia cair no outro dia. Eu liguei lá pro Lawrence, né, que é o diretor, e eles são bem tranquilos, você pode mandar e-mail, a questão de pagamento é muito tranquilo. Então aqui a gente tem você recebe a chavinha aqui, ó, vou mostrar porque vai dar aqui, do América, e aí aqui a gente botava a nossa chavinha do quarto, então a gente, é share room, né, eu e a Lois, a gente dividiu, e então era um quarto assim, dormitório mesmo e o banheiro, porque todas as refeições a gente fazia no refeitório. Então, e aí no primeiro dia recebi o crachá, né? Tinha um númerozinho também. Atrás. É porque no primeiro dia, porque assim, eu vou contar do primeiro dia que a gente chegou lá, do primeiro dia de aula. No primeiro dia que a gente chegou lá, a gente saiu daqui dia 19 de julho, e a gente chegou lá dia 20 de manhã. No primeiro dia, tava tendo a finalização de uma das semanas, acho que era semana 2, se eu não me engano. Então a gente foi ver como era o prédio, conhecer, campus. porque lá, cada prédio tinha uma house mom, né, que é a nossa era a Terry, né, que é uma house mom muito legal com a gente lá. E o que acontecia? Você tinha que meio que conhecer, né? No começo a gente ficou no primeiro andar, depois a gente foi mudando de andar. Então a gente foi conhecer o prédio, conhecer as aulas, e tava tendo um dos performances, né? Que é a apresentação de finalização da semana. E aí eles falaram um pouco do que ia acontecer, quem tava chegando, né? Muita gente chegando e muita gente saindo, então é interessante. E aí o primeiro dia mesmo foi no dia 22 de julho, isso na segunda-feira. Então no domingo a gente passeou, mas isso a gente vai falar no outro vídeo dos passeios. O primeiro dia você faz uma audição, então eles dividem por idade, né, porque a gente tinha 24, 23, 24. Então eles dividem por idade, a gente ganha um crachazinho, um número, e a gente fez uma aula de nivelamento. E aí os professores, eles olhavam e aí dividia. A partir do segundo dia, você era colocada numa turma. E as turmas tinham nome de personagens. Então tinha Aurora, Juliette. A gente ficou na Juliette, que era o intermediário. Era uma turma antes do avançado. A gente já ficou super feliz, porque você ficar, né, numa turma de intermediário, quase avançado, é muita coisa, né? Não, e era uma turma muito bacana, assim, de nível técnico, né? Você faz todas as aulas na mesma turma. Então, todo dia de manhã, um pouco da rotina. As aulas começavam às 9h20 da manhã. Então a gente tomava café, a gente acordava umas 7 horas, 7h10 a gente estava pronta. E a gente tomava café lá no refeitório. E as aulas começavam às 9h20, sempre começava com uma aula de clássico. E a gente tinha aula até 9, 10 horas da noite com ensaio. Então tinha aula, geralmente tinha 2 aulas de manhã, tinha um almoço, aí a gente tinha uma siesta,
descanso ali de 2 horas, que eles até recomendavam a gente botar as pernas pra cima e descansar mesmo, você era obrigada a descansar. E aí voltava umas 2 e pouca da tarde, aí tinha mais 2 ou 3 aulas do ensaio, aí a gente tinha um jantar, a gente já tava bem cedo lá, a gente umas 5 e pouco da noite. E aí depois a gente voltava pra ensaiar o Tribeca, que é a dança russa. Muitas histórias, né, muitas coisas legais dessa dança. E aí depois acabava. Isso de segunda a sábado. Teve um sábado que a gente teve folga de tarde, mas em geral as aulas iam até sábado. E aí a gente podia sair domingo. E aí domingo a gente fazia os passeios. E como a Ludmilla falou, a gente tinha aula de clássico, tinha aula de jazz, jazz Broadway, sapateado, moderno, alongamento, a gente chegou a ter um dia de alongamento, a própria polka, que é a dança russa, a gente teve também Spanish, então, padedê, ensaio, eram aulas incríveis. E como a Ludmilla falou no começo, lá tinham os dias, né? Então, geralmente o dress code era o colã preto, e tinha um dia na semana, eu acho que era quarta-feira, não lembro se era... Era quarta ou sexta? Quarta ou sexta-feira você podia ir com um colã colorido, que era o pastel, né? E aí a gente vai falar aqui por que eles pediram aqueles colãs, aquelas coisas. O sapatinho porque tinha dança caráter. Então a gente ia dançar de sapato, a gente... E dança russa também. E a saia a gente alugava lá, eu acho que era $20, então a gente pagava o aluguel e depois entregava. E os outros colãs por quê? Na apresentação final no Gala Performance, que foi o último dia, que a gente dançou 5 danças, o balé você dançava com um colã preto e a saia, o tchutchu preto deles. Uma outra dança lá, que era um clássico livre, era com colã pastel, foi o que eu mostrei, que a gente dançou com... Eu acho que eu dancei com azul, porque cada um é uma cor, e a Ludmilla dançou com nude. E a sainha também. A sainha eles davam, eles tinham saias pastéis. Por isso que eles pediram pastel. Acho que eu vou botar, vai ter foto aí. O branco, eu acho que teve alguma dança que a gente fazia de branco, não lembro bem. Acho que foi uma aula de branco. Uma aula com o colã branco. Então, até esse dress code servia para as apresentações, que a gente achou incrível também, né? Já economiza muito. E, assim, Ludmilla falando das aulas, né? E a gente também não falou uma coisa, né? Nesse ano que a gente foi, em 2013, tinham cerca de 20 brasileiros. Hoje, ano passado, os outros anos, depois de 2013, foram muito mais brasileiros. Então, na época que a gente foi, eram só 20. Então, a gente conseguiu conversar bastante inglês, fazer várias amizades de outros países. E foi muito importante também a questão da gente viver essa vivência de dança. E também a gente conversava muito com os professores, a gente conhecia os pianistas, vários professores. Então, acho que essa troca também foi legal. E uma coisa bem interessante que tinha também, o show de talentos, né? Que eu não lembro que data que foi, mas foi antes da gala. E você podia fazer o talento que você tivesse. Menos dança. Menos dança. Então a gente teve pessoas que cantaram, que fizeram apresentação de artes marciais, muitas coisas. E nessa época a gente não tinha se atentado a levar o kimono, porque senão a gente ia feito um catar lá, né? Mas a gente nem se atentava. Aí a gente juntou um grupo de brasileiros para fazer uma performance. E a gente pensou, o que a gente ia fazer? Vamos fazer uma coisa brasileira. Então até esse vídeo também não fez. Então a gente fez uma mistureba de capoeira, de frevo, de samba, a gente terminava sambando. Então foi muito legal. Assim. A gente saía da plateia. Foi assim, uma experiência muito legal. Então, igual o Luiz falou, o legal é que assim, você realmente vivia ali. Então, terminava as aulas, você ia sentar e conversar. Então a gente fez muita amizade, né? A gente conheceu o pessoal de Israel, a gente conheceu o pessoal da Espanha, o pessoal dos Estados Unidos. Então, esse é um curso que a gente realmente recomenda, porque os professores são excelentes. Não tem nem o que dizer dos professores. Não, são incríveis. A gente fez aula com a Paloma Herrera, que ela foi convidada um dia. E também é o lugar que você dança, né? A gala foi dia 10 de agosto. E você dança, todas as turmas dançam muita coisa. Eu acho e no Performing Arts, que foi filmado o filme do Cisne Negro, que é um lugar lindo também, o teatro. Eu até trouxe aqui, essa aqui foi da gala, é o programa, né? Ó, dia 10 de agosto de 2013. Eu vou até mostrar nosso nome aqui na Juliet. Ó, nossa turma. Juliet. Tem Luiz Faélio, Ludmilla Faélio, o resto do pessoal. Aí aqui tem falando, né, todas as turmas. E no final aqui a gente tentou DVD são aqui, os professores. E interessante também falar que essa questão da gala, né, como é que eles faziam a apresentação. A gente, na verdade, apresentou 2 dias. Porque um dia, sem plateia,
foi como se fosse um dress rehearsal, né? A gente fez um ensaio como se fosse no dia. Maquiagem, troca de figurino. Porque eu lembro que tinha uma dança, até antes do Trueback, que é a dança russa, a gente tinha, eu acho que jazz. Então a gente tinha que dançar e meio que já correr pra fazer coque pra trocar. Então tinha que ver essa questão do tempo, né? E eu acho que a proposta do América é muito interessante porque é a questão de você realmente vale o dinheiro que você investe lá, porque você dança muito. Então até a terceira parte, a gente está gostando muito de fazer esses vídeos para contar um pouco da nossa experiência e nas outras partes a gente vai falar um pouquinho das compras, o que a gente comprou e do que a gente viveu também como turista em Nova York.